Fala, meus amigos ligados aqui no canal do Rating Gold BR, aqui quem fala com vocês é o Nick, e hoje a gente vai falar mais uma vez de NFL Draft. Vamos falar do jogador Romelo High, Edge de Texas Tech, escolhido pelo Niners no terceiro round, na escolha 70, tá? E como vocês bem sabem, a gente vai passar por aqui a cada vídeo falando por um jogador específico que foi escolhido, ver o que ele tem a contribuir, quais são as qualidades técnicas do jogador, o que o jogador pode melhorar e como ele pode contribuir para o time, fechou? Então, começando aqui, a gente vai passar primeiro pelas estatísticas do jogador durante a carreira dele no college, tá? E começando aqui por 2021, lembrando que esse jogador, ele teve 6 anos de college, tá? Então ele tá no college desde 2020, porém em 2020 ele teve uma lesão no ombro quando ele jogava por Auburn ainda, tá? E ele teve que fazer cirurgia e perdeu a temporada inteira, tá? Então por isso que não tem nenhuma estatística dele da temporada de freshman dele no college, porque ele perdeu a temporada devido a essa lesão. E aí ele ficou 2 anos em Auburn, tá? E aí o primeiro jogo, a primeira temporada completa dele por Auburn foi em 2021, onde ele somou 19 tackles e 3 tackles for loss. E aí ele se transferiu para USC, tá? Durante a sua passagem em USC, ele teve 20 tackles, 6 tackles for loss e 4 sacks, tá? Aqui já é somando a temporada dele em USC, né, 2023. Ele se transferiu novamente, foi para Georgia Tech em 2024, onde ele teve 34 tackles, 6.5 tackles for loss e 2.5 sacks, tá? E a última temporada dele, que foi no ano passado, em 2025, quando ele se transferiu novamente para Texas Tech, e aí foi onde ele teve a melhor carreira dele no college, tá? Onde ele somou 38 tackles, 11.5 tackles for loss e 10 sacks, a melhor marca da carreira dele, tá? Essa é uma estatística que destacou ele no último ano, que colocou ele assim no radar e acabou fazendo com que ele tivesse esse breakout, né? Essa temporada assim de destaque, de chamar a atenção. Só reforçando aqui, tá? Ele ficou 2020, 2021 em Auburn, 2022, 23 em USC, em 24 em Georgia Tech e 2025 em Texas Tech, tá? Então aí somando as 6 temporadas dele. E já entrando nesse assunto de lesão, o Romelo High ele é um jogador que sofreu com lesões no college, tá? Ele não foi um jogador que teve muitas lesões, porém ele teve duas e as duas teve a necessidade de cirurgia, tá? A primeira, como eu falei, foi na primeira temporada dele em Auburn, na temporada de freshman, e a segunda foi em USC em 2022, no ombro direito, tá? Eu acredito que essa temporada de 22 ele também não jogou, porque a gente não tem estatística aqui desse ano, tá? Então, eu acredito que ele perdeu 2 temporadas no college, no espaço de 3 anos, né? Por conta de lesões e que tiveram a necessidade de intervenção cirúrgica. Então é um jogador que já vem com 2 cirurgias no ombro e mais ainda por lesões que foram de certa forma sérias, né? Para poder ter a necessidade de cirurgia, porque a lesão foi é, majoritariamente grave, tá? E aí aqui a gente vai passar já para qual que pode ser o spot dele, qual que pode ser o espaço dele nessa defesa do 49ers, tá? Ele é um jogador que a especialidade dele, né, o que ele sabe jogar melhor é impressão ao quarterback, tá? Então aqui fala que ele pode ser um jogador que pode vir para o lugar do Bryce Huff, que veio a se aposentar. E aí, eles listam aqui no site da ESPN como um especialista em terceira descidas de passe, tá? Ele não é um jogador que se destaca por jogadas terrestres do ataque adversário, né? Por ter que defender o jogo corrido. Ele não é bom nisso, tá? Ele não é considerado bom. Mas ele é considerado um especialista, né? Que a melhor virtude dele é jogar contra a pressão ao quarterback em situações de passe, situações de terceira descida, tá? Que foi muito que o Bryce Huff jogou no ano passado e que ele também conseguiu se destacar, teve bons números. E aí, como eu tinha citado, no ano passado ele teve 58 pressões quando ele estava jogando em Texas Tech, né? E os 10 sacks. Então, claro que foi um jogador que, conforme ao passar a temporada do college, ele foi ficando mais velho, né? Um jogador de 6 temporadas e que tem 25 anos. Então,
ele querendo ou não, acaba tendo mais experiência que muitos outros jogadores que estão no college. Porque ele vai acabar jogando com jogadores que são freshmen, que são sophomores, né? Que são até mesmo júnior, jogadores de 2, 3 anos de college, enquanto ele já tinha 6 anos do college. Então, acabou que ele já tinha maturidade e experiência suficiente para poder conseguir se destacar diante desses outros jogadores, diante desses outros times, né? Então, por exemplo, a Texas Tech não jogava numa conferência, né, muito forte, assim, com muitos adversários fortes. Então ele jogava ali com times medianos. Então com isso, ele conseguia ter um destaque maior, ele conseguia se destacar, entendeu? Então passando aqui para os prós e contras dele, tá? A explosão dele, né, na primeira passada é um pró, que ele ganha vantagem de certa forma rápida no snap. A velocidade, o bend, né, a curva que o Ed faz para poder ali conseguir se defender do L, né, aquele movimento que ele joga o corpo pro lado e faz assim, tá ligado? E a boa variedade de movimentos dele, como spin, chop, entre outros. A produção alta em pressão e sex no último ano, como eu falei, a temporada do ano passado dele foi o que chamou a atenção. Né? Eu via ele sendo falado no começo do processo do draft, de certa forma até que alta ali, no começo da segunda rodada, final de primeira rodada por alguns, mas isso acabou mudando muito rápido, tá? E aí, a versatilidade dele. Ele é um caso, assim, de certa forma até que interessante, porque o que acontece? Ele começou em Auburn como linebacker. As 2 primeiras temporadas dele em Auburn foi como linebacker. Depois que ele fez essa transição para edge. E aqui fala que a versatilidade dele de poder alinhar como edge e linebacker é algo que é um diferencial dele. O nosso treinador defensivo hoje em dia é o Harry Morris, que ele estava no Atlanta Falcons no ano passado e que draftou o Jalen Walker. O Jalen Walker era um linebacker, mas que ele tinha uma função de certa forma híbrida, porque ele tinha uma boa qualidade como edge, apreciando o passe, fazendo ali papel que um edge faz, mas ele era um linebacker de natureza. Então, muitas das vezes ele fazia meio que esse meio campo entre ser um edge e ser um linebacker. Então, acredito eu que essa deve ter sido uma escolha do Harry Morris, né, deve ter sido solicitada por ele e que é a cara dele no estilo de esquema que ele gosta de jogar, de estilo de jogadores que ele gosta de ter na defesa, tá? E aí aqui também fala que o perfil dele é ser um apreciador de passe ao QB, né, de pressionar o quarterback. E aqui também fala, né, que o perfil dele é ser um E aqui também fala, né, que o perfil dele é ser um apreciador de passe, é pressionar o quarterback, tá? Os contras. Ele é fraco contra o jogo corrido, foi como eu acabei falando, né? Ele não se destaca pelo seu jogo corrido. A inconsistência dele ao longo da carreira, isso também é algo interessante, porque de 6 anos que ele esteve no college, né, entre diversas das transferências que ele fez, a única temporada que ele veio a explodir, que ele jogou bem, foi no ano passado por Texas Tech, tá? Ele teve uma temporada até que ok, por Georgia Tech, né, em 2024, mas como a gente falou, ele veio a explodir, ele veio a entrar em destaque no ano passado, tá? Então, assim, é algo que, com certeza, o que chamou a atenção do staff do 49ers, né, dos treinadores, foi a última temporada dele, tá? E não ao longo da carreira. Claro, que ao longo da carreira mostrou evolução, mas o que mais se destacou ele foi a temporada passada, tá? Ele pode ser limitado de situação ao passe, é, também é um pouco controverso, né? Porque a melhor especialidade dele, o que ele sabe jogar melhor, é pressionando o quarterback quando é em situação de passe. Mas ele pode acabar também sendo um jogador limitado nesse tipo de ação, tá? Então ele vai ser um jogador situacional. Ele vem para terceiras descidas, que situações óbvias de passe ele vai entrar. E aí, outra coisa aqui também, a idade é mais alta. Ele já é um rookie, ele vai, o primeiro ano dele de rookie, ele vai ter 25 para 26 anos. Eu acho que ele vai fazer 26 anos, tá? Então, o que que acontece? Ele vai ser um jogador que ele não vai, ao contrário do caso do Stribling, que por ainda ser novo e tudo mais, tem muitas técnicas que ele precisa refinar. O Romelo High, por mais que ele tenha essas deficiências, a idade dele já ser mais alta e por ter muito mais tempo de carreira no college, mostra que ele vai ser um jogador que ele vai chegar para jogar. Ele vai chegar para ser, para estar ali no campo na semana 1. Ele não vai ser titular nem nada, mas se tiver em situações que vai ser necessário
pressionar o quarterback de forma forte, insistente, que vai ser situações de terceira descida, em que vai ser situações de passe, claro, provavelmente você vai ver ele em campo. Seja como edge, ou seja alinhando como linebacker e talvez disfarçando uma blitz, tá? E aí ele vai subir pro pocket. E aí um risco que pode acabar virando, né, se ele não conseguir performar nessa defesa é se tornar um pass rush de rotação, né? E aí para um jogador mais velho, escolhido ali a rodada até que não implica muito, né? Não é muito uma questão, mas por ser um jogador mais velho, tipo, ele não vai ter muito o que um espaço de amostragem muito grande. É chegar e jogar. Se ele não performar em 1, 2 anos, pode ser que ele já entre naquela para ser mais um jogador para rotação. Então vai acabar que você pode ver ele menos em campo, né? Você vai ver ele jogando cada vez menos, talvez, por ser um jogador que vai ali meio que só para compor mesmo, de vez em quando vai entrar, de vez em quando não vai ser talvez um reserva imediato nem nada. Talvez quando precisar pressionar o quarterback numa situação de terceira descida e todas essas situações que eu falei, pode ser que venha ter outro jogador na frente dele, tá? Então, é basicamente isso dos prós e contras dele. E aí é o seguinte, né? O que eu acho dessa escolha? Para mim, é uma escolha bem clara, né? Do que o 49ers procura com esse jogador. Então, assim, eu não consigo criticar. Eu acho que tinha outros valores, outros jogadores melhores. Mas eu acho que o 49ers está apostando no que ele tem de pró e pela já maturidade dele, né? Pelo tempo de rodagem que ele tem no college, por ele já ser um jogador mais velho. Então a gente já consegue imaginar que ele, como eu falei, vai ser o jogador para chegar e jogar. Então é isso que eu espero. Eu acredito que o 49ers draftou ele exatamente para isso, né? Para chegar e já pôr a camisa e quando precisar, quando tiver que acionar ele, ele vai ser um jogador de imediato para entrar na defesa e tiver que exercer essas funções que eu falei. Então, eu não consigo desgostar dessa escolha. Para mim, eu consigo entender. Eu acho que a posição ela foi endereçada de forma correta. Eu acho que talvez eu só não goste muito da escolha do jogador em si, mas eu não consigo desgostar tanto por conta desses atributos, né? Dessas situações que eu acabei falando. Então, o 49ers está apostando num jogador que, de certa forma, tem o atleticismo, né? Como eu falei, o 49ers apostou muito no atleticismo nessa classe. O jogador mais velho, que já tem experiência, que já tem rodagem, então ele vai chegar sendo um rookie, mas ele basicamente já vai ser ali considerado quase que um veterano nessa defesa, né? Não um veterano experiente, mas um veterano ali de um ano, sabe? De um veterano que chegou agora. Então o 49ers está fazendo o quê? O 49ers quer colocar muitos jogadores ali que vão pressionar o quarterback, que vão incomodar o quarterback, né? Que não vão deixar a OL ter tempo de defender o quarterback, vão invadir o pocket, deixar o quarterback incomodado, fazer com que o quarterback saia do pocket, tenha que correr, coisas assim do tipo, porque o 49ers no ano passado teve muitos problemas pressionando o quarterback, principalmente quando os titulares não estavam em campo. A gente viu isso diversas vezes. No ano passado, a defesa do 49ers, né, a DL, quando os principais se machucaram, quando alguns ficaram fora de jogo, né, ali Nick Bosa, Bryce Huff em alguns momentos, Mikael Williams, a DL ela não pressionava. E com isso, você não pressionando o quarterback, você tem que contar com a sua secundária fazendo o trabalho, né? E aí, como eu falo, a secundária, na minha opinião, ela tem uma escassez de talento. Só que aí, você suprindo esse problema de DL, né, da falta de jogadores ali para pressionar, quando você pressiona muito o quarterback, quando você consegue é, fazer com que essa pressão ela seja efetiva, você precisa que os jogadores de trás trabalhem de certa forma que menos. Por quê? Porque ou o passe ele não vai acontecer, você vai ter sacks, você vai ter a bola jogando fora, ou você pode ter situações de passe rápido, passe talvez desviado, passe em que o quarterback vai fazer sob pressão, e aí com isso você pode aumentar a chance dele ser interceptado, que também foi algo que o 49ers teve números muito baixos no ano passado, que foi as interceptações, né? Então, a gente consegue ver bem claro assim qual que é o movimento do 49ers draftando o Romelo High e fora também os movimentos que foram feitos na off-season, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse daqui foi um pouco do Romelo High. Eu espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês para o próximo vídeo, para a próxima análise do running back Kalen Black, tá? E espero que vocês estejam gostando desse tipo de conteúdo, tá? Deixo aqui embaixo o comentário de vocês, se vocês estão gostando, se vocês
acham que precisa melhorar alguma coisa. Deixa a opinião de vocês também referente ao jogador, referente a essa classe do draft, que eu vou estar lendo todos, tá ok? Então, meu muito obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!